Alô, você dos quatro cantos do planeta aqui, curtindo sempre o melhor do louvor aqui para a sua Rádio Nova Aliança Maranguape, sempre trocando sempre o melhor do louvor. Nós vamos aí para o Eu de Sabino, lá por Cristais. Alô, Valbim, lá por São Paulo, sempre está ligadaço junto com a gente. Valbim que vai estar agora nesse mês, né? A partir do meio do mês vai estar aqui em Maranguape, provavelmente aqui na Rádio Nova Aliança. Vai dar aqui o seu testemunho aqui na Rádio Nova Aliança Maranguape, né? A gente manda um alusão também para Perbone Brasil, lá pela Ceasa também. Deus abençoe grandemente a pessoa lá do Foguinho, sempre nos ajuda. E também pela Sandra, né? Sandra sempre está nos ajudando aqui. E a gente manda uma alusão também para a galera lá da Igreja Batista Filadélfia, ali no centro de Maranguape, né? Os irmãos também da Igreja Assembleia de Deus, né? Que sempre está aqui conosco também, né? A gente teve aqui quase 150 visualizações no programa de segunda-feira passada, né? E Deus vai assim abençoando, a gente vai em frente. E Deus abençoando, a gente vai mais para frente, né? É assim que a Rádio Nova Aliança faz, né? Com Deus no controle, né? Quando Deus está no controle, tudo acontece. A gente sem Deus, a gente não é nada. A gente manda alusão para o pastor Juscelino Araújo Franco, da Igreja Batista de Filadélfia. Pastor também, Everardo também, sempre está aí, sempre está conosco aqui na rádio, trazendo a reflexão da palavra do Senhor para o meu, para o seu e para os nossos corações, né? Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Aqui a gente toca sempre o melhor do louvor para você se deleitar. Você que está de trás da moita aí, só curtindo de longe aí, né? Sem mostrar a cara. Rapaz, dá uma ligadinha para a Rádio Nova Aliança aí. Você vai aí pedir a sua música, né? Você pede a sua música e a gente vai tocar aqui. Por exemplo, essa música aqui é uma música muito interessante. Olha aí, ó. Terra que eu tanto amo. Indo para cristã, né? Do meu coração. Saudosa lembrança. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além. A quem lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis.
mais aqui, que não será o gozar, a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu... Uma missão de evangelização. Mais que uma rádio, uma missão de evangelização. Rádio Nova Aliança Web. Rádio Nova Aliança Web. Exaltando o nome do Senhor. Rádio Nova Aliança Web. Levando esperança a todos os lares. Rádio Nova Aliança Web. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você a fazermos uma oração para iniciarmos aqui a leitura da palavra e pedirmos direcionamento, pedimos iluminação ao Senhor, pedir a Ele que trate conosco hoje, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, pelo deitar, pelo levantar. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, Senhor, nos alcançar todos os dias. Te agradecemos pelo vestir, pelo calçar, pelo respirar, pela uma roupa, Senhor, para vestir. Tudo é do Senhor. E esse amor, meu Pai, nos alcança todos os dias. Te peço que neste momento, Senhor, venha repreender todo espírito de engano, todo espírito, meu Pai, roubador de mensagem. Tudo aquilo, meu Pai, contrário à tua vontade, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, eu te oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde já eu já agradeço esta oportunidade, agradeço ao nosso Senhor Deus, agradeço ao nosso irmão Carlinhos que abre essa porta da fé, onde alcança os corações, onde a palavra ela é semeada, ela é ministrada, e sabemos que a palavra do Senhor ela não volta vazia, pois é uma palavra poderosa. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, seu celular, em João, depois de Lucas, no capítulo de número 15,
versículo de número 18, que diz assim, a palavra do Senhor: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Meus irmãos, sabemos que desde o princípio do mundo, desde a época de Adão e Eva, sabemos que o ser humano ele sempre teve o livre-arbítrio e sempre ele vai ter a opção do que é errado e ele vai ter a opção do que é certo. E sabemos que geralmente o ser humano ele pende para o que é errado. Se a gente olhar para os dias de hoje e olhar também para a nossa natureza, sabemos que o ser humano geralmente ele escolhe aquilo que é errado. Sabemos que Deus fez Adão e fez Eva, eles não tinham pecado ainda, mas diante de Adão e Eva estava a ordem do Senhor, e eles tinham livre-arbítrio de escolher obedecer ou de não obedecer. E aqui fica notório que o ser humano, através de Eva e depois Adão, ele escolhe acreditar naquilo que é engano, porque Deus disse: não coma deste fruto, no dia que você comer, certamente morrerá. E ali a serpente que está a conversar com Eva, ele diz para ela: olha, no dia que tu comer deste fruto, tu serás igual a Deus. E ali o ser humano, na pessoa de Eva, ela escolhe acreditar na mentira e não acredita na verdade, que é a palavra de Deus. Então por aí a gente já pode entender que muitas coisas que acontecem hoje é por causa do engano. Então o Senhor Jesus ele vai dizer através da sua palavra: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós a mim me aborreceu. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isto que o mundo vos aborrece. Então quando o Senhor Jesus ele fala essa palavra, essa fala, a gente pode entender que o Senhor Jesus ele veio à terra, ele veio aliás desfazer as obras das trevas, do mal. E se a gente se atentar para a vida do Senhor Jesus, ele primeiro passa os primeiros anos da sua vida no anonimato. E o seu ministério vai começar ali na faixa dos seus 30 anos. Então ele passa um tempo sem ser conhecido por muitos. Mas quando ele começa a pregar, quando ele começa a levar a palavra, quando ele começa a curar, a gente vai ver que é manifesto a vontade de Deus, a vontade do Pai na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entra essa palavra que primeiro aborreceram a Jesus. Por que aborreceram Jesus? A pergunta é: por que aborreceram Jesus? Porque Jesus, ele não veio fazer a sua vontade, muito menos a vontade do pecado, mas ele veio desfazer as obras do mal. Ele veio se opor, ele veio contra tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Se você parar para pensar, a Bíblia vai dizer que Jesus ele não pecou, mas ele pregava contra o pecado.
Então ali muitas pessoas pecadoras, até mesmo líderes de sinagogas, homens conhecedores da lei, eles se oporam a Jesus, eles se levantaram contra Jesus. Eles quiseram jogar Jesus do penhasco. Eles quiseram apedrejar o Senhor Jesus. Eles falaram mentira contra Jesus. E tudo isso porque Jesus fazia a vontade do Pai. Tudo isso porque Jesus falava a verdade. Tudo isso porque Jesus fazia o bem. Uma certa feita Jesus pergunta: por qual milagre desses que eu estou fazendo que vocês querem me matar? Por qual obra dessas boas que eu estou fazendo que vocês querem me matar? Então Jesus, ele se opõe a tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Se a gente trazer para os nossos dias de hoje, por que que o mundo, ele aborrece a Jesus? E por que que Deus e Jesus, ele se opõe ao mundo? Porque o mundo, quando fala de mundo, não é a terra, as paredes onde a gente convive, não. Quando se fala de mundo, são as pessoas. É a desobediência. Jesus e o Senhor Deus, ele deu os seus mandamentos, ele deu os seus princípios. E o homem, por querer fazer os seus desejos próprios, ele acaba desobedecendo a Deus. E aqui a gente vai ver que, trazendo por dia de hoje, vou citar alguns exemplos. A Bíblia vai dizer que o pai e a mãe, ele pode usar a vara quando o seu filho desobedece, quando é necessário. A Bíblia dá essa ordenância, essa legalidade que o pai pode usar a vara. Mas a gente vai ver que os nossos governantes, a terra onde a gente vive, estão criando leis que o pai e a mãe não podem chegar a dar um puxão de orelha, chegar a dar uma chinelada numa criança, porque a lei que se o pai fizer isso, pode ser preso. A Bíblia vai dizer que Deus, ele proíbe homem se relacionar com homem, mulher se relacionar com mulher. Mas a Bíblia vai dizer que o ser humano, ele desobedece. Cometem torpeza, se ajuntando homem com homem, mulher com mulher. E há liderantes, há governantes que querem, eu não sei se já legalizaram, mas querem fazer o casamento homem com homem, mulher com mulher. Talvez você diga: irmão Romário, você está sendo radical. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra que nos fala isso. É a palavra que nos alerta isso. E muitas outras passagens também, se nós fazermos uma análise, a gente pode ver que em algum ponto a gente pode estar errando contra a palavra do Senhor. Então aqui a gente vai ver que Deus, Jesus, ele lutava contra o pecado. Ele lutava contra o pecado. Se a gente analisar e orar, olhar, e abrimos a nossa Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. Deixa eu abrir aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha aí. Jesus, ele foi obediente à palavra de seu Pai. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E hoje, nas nossas vidas, a gente pode ver que devemos ser como Jesus, obedientes à sua palavra. Quantas coisas a gente vê no mundo hoje em dia. A Bíblia vai dizer que os bebarrões não entrarão no reino dos céus. Os avarentos, os assassinos, os idólatras, os fornicadores. Mas as pessoas não dão ouvido à palavra e continuam fazendo aquilo que desagrada a Deus. É por isso que Jesus diz que o mundo me aborreceu primeiro. E aqueles que são seguidores de Cristo hão de passar também por aborrecimento, hão de passar também por perseguição, hão de passar também por calúnias. Então a gente vai ver que Jesus, ele vai até o final, sendo obediente. A Bíblia vai dizer que ele prega. A Bíblia vai dizer que ele se opõe àqueles homens que faziam o que era errado. E Jesus, ele falava a verdade, porque ele é a própria verdade. E lá no versículo 9 do mesmo capítulo 2 de Filipenses,